Ok, tá gravando então. Bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa semana aí de palestras, né? Que iniciou ontem. Eu me surpreendi com a quantidade de alunos que presente, com a receptividade de vocês, das perguntas, dos comentários, né? Foi muito bom mesmo, gostei demais. Espero que eu consiga fazer sempre esse tipo de atividade, pelo menos uma vez por mês, de trazer alguns pesquisadores, palestrantes, né, cientistas, para vir aqui falar com vocês. Para vocês, né, eu sempre digo, existe uma infinidade de possibilidades para vocês aqui fora da sala de aula, né? Ano passado, eu sempre digo, ano passado foi bacana porque eu trouxe uma pesquisadora que até o Isidoro conhece, que é colega nossa no laboratório. O Isidoro é colega nosso, né? Nós somos colegas no laboratório na Unicinos, foi a Mônica Engel, que ela está no Canadá, e ano passado eu trouxe elas para conversar com as turmas, né? Não com todas, mas algumas, embora eu tenha disponibilizado para as turmas assistirem. E a Mônica, ela é de Montenegro, e foi bem bacana porque a Mônica está fazendo o doutorado dela no Canadá, em outro país, e foi muito legal essa interação, onde professores da escola, que foram colegas de escola com ela, né? Então, isso é para mostrar que existem outros caminhos, outras possibilidades, e vocês têm toda a capacidade para chegar onde vocês querem chegar, tá? Aquilo que vocês escolherem para fazer, tá? Então, eu vou dar alguns recadinhos, vou apresentar o Isidoro para vocês. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, façam um esforcinho, tá? E tentem cadastrar, quem não tem, o e-mail @educar de vocês, para não precisar ficar permitindo a entrada, né? Então, quando vocês estão com o e-mail Educar, eu sei que é aluno, tá? Eu sei que é aluno da turma, não precisa de autorização para entrar, né? E flui melhor o desenvolvimento da palestra, sem contar que daqui a um pouco a pessoa entra com um e-mail de outra pessoa que não é um aluno, e já aconteceu isso em outras reuniões, quando se compartilha o link de pessoas mal intencionadas, entram e gera muito transtorno, tá? Gera muito transtorno mesmo. Aconteceu na escola, outra escola onde eu dou aula, tá? Que alguém descobriu um link lá e mandou um monte de besteira para os alunos, né? E tudo aluno do ensino de sexto ano, sétimo, tá? Então, são crianças, tá? Então, para não acontecer imprevistos, façam um esforço e, né, cadastrem o e-mail Educar de vocês, porque daí eu sei que é vocês, tá? Outra coisa, mantenha os microfones de vocês desligados durante a palestra, mantenham a câmera de vocês desligada, o palestrante, no caso, não precisa, né? Mas, embora depois ele apresentando, se ele compartilhar a tela, ele não aparece, ele não visualiza nós. Porque pode travar alguma coisa assim, então procurem deixar a câmera desligada. Após a fala do palestrante, vocês poderão fazer perguntas, né? O Izzy, a princípio, ele tem 1 hora, se ele quiser falar, porque hoje é só ele, então eu agendei até meio-dia com vocês. Então, ele pode falar por 1 hora, depois tem mais o tempo das perguntas, tá? E a palestra será gravada e disponibilizada, né, disponibilizado o link, caso alguém tenha algum problema com a internet e não pode assistir por motivos pessoais. Façam anotações sobre o que vocês entenderam da palestra, e na sexta-feira, nas minhas disciplinas, eu vou passar as atividades para vocês, tá? Então, dados esses recados, eu vou apresentar o Isidoro, tá? O Isidoro Sarmento do Amaral. Ele é doutorando na Unicinos, tá? Meu colega de laboratório. Ele é mestre em diversidade e manejo da vida silvestre pela Unicinos,
Ele tem graduação em Ciências Biológicas pela UBRA e atualmente ele atua na área de consultoria ambiental no monitoramento de mamíferos, né? Especialmente ele trabalha, né, os estudos dele, pelo menos no doutorado, até onde eu sei, é com morcegos, né? Talvez um dos grupos de animais mais injustiçados né, que nós temos conhecimento em função, né, de tudo que está acontecendo na pandemia, em questão de 3 espécies das mais de 1.000 que existe, que são a espécie de morcego vampiro, onde, na verdade, só existe 3 das mais de 1.000. Então, é um grupo bem interessante e o único mamífero, realmente mamífero voador. Então, eu passo a palavra para o Isidoro, né? Muito obrigado, Isi, por ter aceito o convite de participar, de vir aqui dar uma palestra para os meus alunos e mostrar, né, outras possibilidades para eles e falar sobre uma questão muito importante, que é o que a biodiversidade tem a ver com o Covid-19, com pandemias, tá? Então, seja bem-vindo, muito obrigado, e a palavra é sua. Obrigado, Carlos, eu que agradeço o convite. Para mim, sempre é uma honra participar de projetos nos quais meus amigos, meus colegas, né, realizam, tanto nas escolas quanto no meio profissional. Então, eu agradeço bastante esse convite para falar de uma coisa que eu gosto bastante, né, que são os morcegos. Então, para mim, sempre é bom. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Eu estou vendo. Eu acho que todo mundo deve estar visualizando aí, Isidoro. Ok, então. Bom, geralmente falar sobre morcegos não era fácil, não era algo que as pessoas gostavam de ouvir, e é um grupo que sofre um certo preconceito, né? Então a gente geralmente falava para quem gostava de morcegos, né? E nos últimos 2 anos, assim, o que a gente tem visto aqui, o número de convites aumentou, né? Eu vi uma palestra recente de um pesquisador que trabalhava com morcegos e com vírus de morcegos. E ele conta que quando ele dava palestras, geralmente eram 5 ou 10 pessoas assistindo, mesmo em grandes congressos. E que depois da pandemia, as palestras dele pela internet, né, acabam tendo 20, 30 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo, né? E que isso em pouco tempo, né? Então, as pessoas querem saber de onde veio o vírus, qual a origem, né, de tudo isso, né, de todo esse problema que a gente tem passando. E eu vou falar hoje um pouco sobre isso, né, nessa palestra. Eu vou falar sobre o que a diversidade tem a ver com o Covid, né? Não só os morcegos, mas o que a biodiversidade tem a ver com uma série de coisas, né, uma série de problemas e uma série de soluções. Bom, né? Primeiramente, o que é biodiversidade? Né? Como a gente pode entender biodiversidade? Geralmente, a resposta mais simples é um grupo gigante de espécies que interagem em vida livre ou interagem com a sociedade também. Então, é uma resposta muito simplista. Então, acho que a gente tem que entender como ela funciona junto com entender o que ela é. Então, eu gosto de usar um exemplo que é muito, muito didático, né? A biodiversidade, ela é um castelinho de cartas, onde cada uma das cartas desse castelinho representa uma espécie. Então, nós temos uma base gigantesca, né? E essa base que a gente entende como biodiversidade, né? Nessa analogia com a biodiversidade, né? São aquelas espécies que sustentam um grande número de outras espécies, né? Que sustentam todo o sistema, né? Então, nós poderíamos botar nessa base aqui, por exemplo, as abelhas, né? Então, quando
uma dessas cartas da base da pirâmide é retirada, todo o resto da pirâmide se torna frágil. Então, nós temos ouvido falar bastante sobre as abelhas nos últimos anos, né, que vem desaparecendo e que o grande problema que elas podem causar. Então, a gente colocaria ela como um desses grupos aqui de baixo, né, como uma outra, grande número de outros seres vivos também fazem parte dessa base, né, que sustenta toda a biodiversidade do planeta. E eu colocaria os humanos lá no topo, praticamente, não como uma forma de privilégio, mas como uma dependência, né, de um grande número de espécies que está aí ao nosso derredor e que ajudam a manter a sobrevivência da espécie humana. Bom, e qual o nosso trabalho, né? Tanto em campo, em laboratório, na sala de aula, como muitas vezes provavelmente o Carlos faz em aula, é tentar ajudar com que esse castelo de cartas tenha sustentação, né? Com que ele não venha se desmanchar, né? Então, a gente tenta ajudar a sociedade a manter esse equilíbrio, né? A preservar as espécies através de educação ambiental, através de todo o trabalho que a gente faz. Então, é uma luta, porque a gente sabe que quanto menos cartas esse castelo tiver, mais a vida na Terra terá problemas, né? Então, um trabalho constante, é um trabalho, muitas vezes, hercúleo, né, porque não é fácil. Então, assim como a gente está dando uma palestra sobre biodiversidade, sobre conservação de espécies, a gente olha para o lado e tem centenas de pessoas querendo o contrário, né? Principalmente no grupo que eu trabalho, que são os morcegos, né? Então, muitas vezes eu acabo falando uma série de benefícios que os morcegos trazem, como tem espécies que polinizam, grande parte das espécies que vivem na cidade, elas são insetívoras, então elas se alimentam de mosquitos, de moscas, de pragas da agricultura. Mesmo os morcegos hematófagos, a saliva deles tem sido utilizada e estudada para gerar anestésicos naturais, para gerar anticoagulantes, então, que são utilizados e já são testados em pessoas que têm AVC, que já são testados e estão sendo utilizados em cirurgias. Então, tem um benefício, uma utilidade direta para humanos, né? E logo após a palestra, assim, muitas vezes 2 minutos após meu último slide, as pessoas às vezes se falam sobre os morcegos e acabam falando mas eu não gosto de morcego, não sei para que serve, morcego é feio, morcego longe de mim. Então, mesmo explicando que os morcegos não vêm diretamente das pessoas e mordem, que a chance de uma pessoa em área urbana ser mordida por um morcego é raríssimo, geralmente está envolvido a casos de alcoolismo, que a pessoa dorme ao relento de forma muito, muito, muito intensa, ou então em casos onde a questão a questão sanitária é muito precária, onde a pessoa dorme praticamente com animais em ambientes abertos. Então, mesmo assim, as pessoas elas acabam muitas vezes levando essa bagagem de longo prazo, né, onde filmes mostraram que morcegos eram maus, onde histórias, novelas, livros, e as pessoas às vezes têm essa dificuldade de mudar, né, desse cenário fantasioso para a realidade, né, onde a biodiversidade ela precisa ser mantida e a gente depende de praticamente todas as espécies que existem no planeta. Bom, se a gente permanecer como está, se o planeta permanecer como está, onde a humanidade está extinguindo espécies, esse castelo que precisa de um equilíbrio, ele vai acabar ruindo, ele vai acabar caindo, porque ele não vai se sustentar sem essas cartas, sem um grande número de espécies que vem sendo extinta nos últimos anos. E a gente que faz parte desse castelo vai acabar caindo junto. Então, cenários como de filmes, onde o planeta passa por momentos apocalípticos, bom, isso
isso pode ser real, e acredito que o que a gente tem visto na sociedade hoje é um cenário apocalíptico, onde, por exemplo, só no Brasil a gente tem 300 mil mortes, onde tem quase 3 mil mortes por ano, por dia, só pelo Covid, né, onde tem hospitais que existe uma fila de espera para UTI. Bom, isso para mim é cenário de filme apocalíptico e que a gente está vivendo, e que há muito tempo muitos pesquisadores sérios, muitas pessoas que vêm trabalhando com isso, vêm alertado para esse tipo de situação. E o castelo de carta, dia após dia, vem se desmantelando, né? As espécies continuam desaparecendo, continuam sendo extintas. O Carlos, mesmo no trabalho dele lá de mestrado, trabalhou com algumas espécies de mamíferos marinhos, e ele provavelmente já falou, e ele trabalha com isso, que estão desaparecendo, né, no nosso litoral, espécies que a gente ainda nem sabe qual a dinâmica delas no mar, como elas se locomovem pelo Atlântico Sul, e que já estão desaparecendo, já estão sendo ameaçadas por uma série de coisas. E quando a gente fala em conservação delas, a gente fala em conservação de toda a biodiversidade, né, porque são cartinhas desse grande castelo. Mas geralmente as pessoas, elas olham esses problemas como o Covid, como outros problemas sociais e ambientais, e fazem o que a gente está vendo aqui nessa charge, né? A pessoa não entende o que está acontecendo com o clima, mas ela também não observa o que está acontecendo ao redor dela, né? Então, grande parte do que tem acontecido é influência humana, é influência do que a sociedade tem feito com o meio ambiente, né, como a sociedade tem tratado o meio ambiente. Não podemos tratar como normal, por exemplo, uma cidade, vou usar como exemplo Porto Alegre, onde as pessoas bebem a água do Guaíba, né? Então, a água do Guaíba é tratada e distribuída para as pessoas. Se a gente parar para pensar, é uma água que recebe esgotos de diferentes áreas da sociedade, de todas as cidades da região metropolitana, recebe rejeitos de plantações de arroz, de diversas áreas da agricultura, de indústrias, e essa água é tratada e mandada para as pessoas, né? Então, o custo disso, né, de se pegar uma água praticamente morta e torná-la potável e enviar para as pessoas. Bom, sendo que se houvesse a preservação dos rios, a gente teria uma água muito limpa na região metropolitana, né, pela grande abundância de recursos hídricos que a gente tem, e que hoje não estão totalmente disponíveis. E a gente pode pensar sobre isso, que a gente pode observar sobre isso, que a gente pode agora debater sobre isso, que tudo isso começou, essa mudança toda, lá no início da humanidade, da espécie humana, né, há 150 mil anos atrás, no leste africano, né? Então, a espécie humana surgiu nessa região, nesse período de tempo, e dali ela foi se expandindo pelo planeta, né? Então, ora por falta de recursos, ora por conflito com outras populações humanas, ora por fugindo de predadores, ou até mesmo para explorar novos ambientes. As populações humanas, elas foram se espalhando pelo planeta, chegando em diferentes locais, em diferentes épocas, mas hoje temos humanos em praticamente todo o globo, todo o planeta, então até mesmo em áreas polares. E essa expansão, ela vem acompanhada de uma série de mudanças, né? Então, se a gente pensar, as pessoas, elas chegavam em um ambiente preservado, né, uma floresta, até mesmo ambientes de campo, ambientes gelados, ilhas, diferentes tipos de ambientes que o planeta tem, esses ambientes preservados. E a primeira coisa com que essas pessoas faziam, precisavam fazer quando chegavam nesses locais, é a transformação desses locais para que a vida delas fosse mais fácil, ou que elas conseguissem recursos, né? Então, grandes florestas foram erradicadas em poucos anos, né? Se a gente pensar
até mesmo aqui no litoral brasileiro, com os colonizadores, a exploração do pau-brasil, por exemplo, são períodos de tempo muito curtos, onde uma população humana grande chegou e causou um grande estrago ao ambiente que estava equilibrado, a toda aquela biodiversidade que existia no local. Em seguida, a população humana crescendo, ela precisa de mais recursos para se manter, então as lavouras, elas crescem, né? Então, como aqui nessa imagem, que é muito comum no interior gaúcho, onde plantações de soja, elas são presentes em locais onde a gente enxerga a soja até mesmo o fim do horizonte, que a gente consegue visualizar. Então, um grande deserto verde, né? Em um local onde digamos, 100, 200 anos atrás, existiam florestas, existiam campos, existia toda uma biodiversidade vivente. Geralmente, ambientes assim como o ambiente daqui da soja, nós entramos nesse tipo de plantação e podemos andar por horas dentro dela e não vamos encontrar seres vivos, né? Não vamos encontrar até mesmo insetos, às vezes, porque além de ser uma monocultura, de ser uma única espécie presente numa grande área, temos aplicações de fungicida, de inseticida, de uma série de produtos químicos nessa área que acabam extinguindo a vida que outrora existia nesse local. Então, todo aquele castelo, ele acaba sofrendo, né, esses impactos. E um outro tipo de impacto que a gente também às vezes nem percebe é a expansão urbana, né? Então, onde existia uma floresta, hoje existe uma cidade. Eu viajo boa parte do Rio Grande do Sul, prestando consultoria para empreendimentos, realizando levantamento de mamíferos, realizando levantamento de impactos desses empreendimentos aos mamíferos e a outros grupos. E toda cidade que eu conheci no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um condomínio novo sendo formado, tem um condomínio novo pronto para vendas que foi construído no último ano. Então, a expansão ela continua. Então, em ambientes que também eram ambientes preservados há pouco tempo. Se a gente parar para pensar um ambiente como esse da foto, a gente pode imaginar poucas espécies da biodiversidade nativa que poderiam viver tranquilamente nesse ambiente da foto, né? Então, se a gente observar, a gente restringe basicamente a animais que voam a vida nesse local. Não imaginamos mamíferos terrestres vivendo em um ambiente urbano como esse. E a consequência da urbanização é o afastamento dessas espécies, é a retirada desse ambiente, né, onde a biodiversidade até pouco tempo existia. Mas a coisa pode ser pior, né? Podemos ter imagens como essa, né? Então, muitas cidades elas caminham nessa direção, né, da urbanização intensa, pesada, onde até mesmo aves não existem, né? Então, porque a diversidade de recursos é muito baixa. Então, se a gente pensar nessa imagem, a gente não consegue nem imaginar o volume de pessoas vivendo nesse local. Então, é um número muito grande. E nesse caso, todo o ambiente acaba sendo transformado. Mas o que a gente entende, o que a gente percebe dessa expansão toda, é que ela não se dá de forma pacífica, de forma organizada, né? Então, enquanto essa expansão ela ocorre, o que acontece? O conflito ele vai ocorrer. Então, os animais que viviam ali, eles não têm uma outra opção, eles não têm como simplesmente ir para o lado, né? Então, como a gente escuta bastante as pessoas falarem, os animais estão invadindo a cidade, mas na verdade é o contrário, as cidades estão invadindo o ambiente dos animais. E, além do conflito dessa expansão urbana, um dos conflitos é o conflito direto com humanos, onde as pessoas não conhecem, não gostam, têm medo ou não querem
ter uma relação pacífica ou não agredir animais como esses da imagem, né? Essa é uma imagem de uma reportagem sobre o resgate que foi feito dentro de uma garagem, né? Então, animais que de uma área em expansão urbana que perderam seu habitat e que, em busca de um novo local, acabam entrando em residências em áreas urbanas, né? E a gente pensa assim, não é simplesmente eles terem um novo local para ir, o problema ele é muito mais complexo, porque mesmo existindo uma área de mata ou de ambiente preservado logo ali ao lado, vamos usar o exemplo desses a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de mão pelada, né, como a gente vê bastante em filmes, os guaxinins. Não adianta simplesmente essa família, por exemplo, ir para um outro ambiente preservado logo ali ao lado, porque logo ali ao lado vai existir uma outra família de mão peladas de guaxinim, né, e a gente não sabe se logo ali ao lado o recurso vai ser suficiente para as duas famílias, a gente não sabe se essas duas famílias não entrarão em conflito entre elas pelos recursos, então muitas vezes as pessoas elas acreditam na falsa esperança de que só empurrar o bicho para o lado, para o outro ambiente, vai ser o suficiente, né? E esse tipo de conflito às vezes faz com que tanto essa família quanto a outra família que existia no outro ambiente morram por conflito entre elas, por falta de alimentação, então falta de recursos. Então o problema é muito mais complexo do que simplesmente empurrar os animais para fora da cidade ou só capturar e largar em outro lugar, né? Então, cenas como essa de uma preguiça, por exemplo, que é um animal que vive em árvores praticamente sua vida toda, né? Então raramente desce ao solo, acaba entrando em cidades porque ela acaba ficando isolada, ilhada em algumas árvores, em algumas áreas, ou nessas áreas onde ela ficou, os seus recursos findaram e ela precisa encontrar uma nova área e esse deslocamento se esbarra com uma área urbana. Cenas como essa das capivaras, então, até que são animais tranquilos, animais que as pessoas olham e algumas pessoas acham bonitinhos, nem todos têm medo, então são animais mais tranquilos, mas que estão sofrendo com esse tipo de pressão. Alguns registros são feitos e as pessoas compartilham, postam e acham bonito e muitas das vezes a beleza do animal esconde todo o conflito que existe por trás, né? Então as pessoas não param para pensar sobre por que esse animal está nesse local. Então acaba sendo mascarado pela beleza do animal, mas nem sempre é tão tranquilo, é tão bonito para as pessoas, né? Então, acredito que poucas pessoas ficariam tranquilas a ver uma onça, um puma, andando dentro de um estacionamento, né? Poucas pessoas conseguiriam manter a tranquilidade, né? Então, isso é um conflito muito mais grave do que a gente pensa. Então, esse animal, por exemplo, ele vai encontrar cães que vão tentar matá-la, ela vai encontrar ruas, estradas onde o bicho pode ser atropelado. Então, o conflito ele é muito mais grave, muito mais complexo. Então, se a gente pensar em uma onça que tem uma área de vida gigantesca, não adianta a gente deixar uma areazinha de mato, às vezes, e construir a cidade em torno dessa areazinha de mato, né? Jacaré, por exemplo, é um outro animal aqui da foto que conheço alguns conflitos no Rio Grande do Sul, onde jacarés ocuparam áreas urbanas, ocuparam lagos de praça, ocuparam piscinas. Então, por que esses bichos estão ocupando esse tipo de ambiente? Porque eles perderam recentemente os seus habitats naturais. Mas os conflitos entre humanos e animais, eles não são de agora, não são coisas recentes, né? Então, ela é muito representada, por exemplo, aqui numa imagem do Thor, né? Na mitologia grega, na mitologia de todas as civilizações, ela é muito representada, né? Esse conflito entre homens e animais, né? Geralmente, animais ditos como perigosos para humanos, né? Então, a gente para pensar
na nossa cultura, na sociedade brasileira, sul-americana, onde, por exemplo, o cristianismo é muito forte, onde a predominância é do cristianismo. A Bíblia tem uma série de relatos sobre conflitos entre humanos e animais, e o mais famoso deles no mundo é o que seria, né, entre Adão e Eva e a serpente. Então, esses conflitos, eles estão representados, estão aí, e todo mundo conhece eles desde sempre, desde que a humanidade existe. Mas o que isso tem a ver com pandemias? Né? O que a biodiversidade, esses conflitos, tem a ver com as pandemias? Porque a pandemia, para ela surgir, ela precisa de um tripé. Né? E o tripé da pandemia é uma grande concentração humana, péssimas condições sanitárias e conflitos ambientais. Então, se a gente não tiver esse tripé, dificilmente vai surgir uma nova pandemia. Então, muitas doenças surgiram em pequenas civilizações. A civilização foi erradicada completamente. Para aquela civilização foi uma pandemia. Porém, como ela não tinha grandes contatos com outras civilizações, essa doença ela surgiu e desapareceu junto com a civilização sem causar grandes problemas para outras populações humanas. Conflitos ambientais. Por que conflitos ambientais é um tripé? Porque grande parte das doenças, das zoonoses, elas estão em ambiente natural, estão em animais de vida livre, onde esses animais eles possuem uma doença que para eles já foi gerada uma imunidade, para eles não gera mais grandes problemas. E o humano, ao ter contato com esse animal, ao ter contato com o ambiente desses animais, acaba contraindo essas doenças e transmitindo entre humanos. Né? E as péssimas condições sanitárias também entram aqui, porque se a gente pensar, para existir esse contágio de humanos por doenças que estão no ambiente, as pessoas elas têm que ter comportamentos que não são bons, assim, são comportamentos que não são de forma sanitária, falando né, sobre biossegurança mesmo, comportamentos que não são adequados, né? Então, contatos com fezes, com sangue, com coisas que as pessoas não deveriam ter contatos. Então, é um tripé que é a origem, né? Que é o ponto de ignição para novas pandemias. Quando se fala em pandemia, acho que uma das mais comentadas e mais lembradas antes mesmo antes da Covid, né? Porque matou um grande número de pessoas e em um local onde é a origem, que é uma das fundadoras da nossa sociedade, foi a peste bubônica. A peste bubônica, ela ocorreu, conhecida basicamente como peste negra, né? Ela ocorreu na Europa, no século XIV, e matou um grande número de pessoas, né? A origem dessa doença com o tempo foi descoberto que a origem dessa doença foram pulgas, e pulgas que estavam presentes em roedores. Então, vamos imaginar um cenário da Europa do século XIV, onde lixo se acumulava nas ruas das grandes cidades, tínhamos esgoto a céu aberto, um grande número de pessoas vivendo em um local pequeno. Nesse mesmo cenário, a gente imagina a China lá do outro lado produzindo seda e exportando essa seda para a Europa. Então, a gente imagina, lá os roedores já existiam, lá a peste negra já tinha causado seus problemas e a sociedade apresentava uma certa resistência biológica
para a peste negra, porque muitas pessoas morreram, e a tendência pós-pandemia é que a sociedade passe por uma seleção genética onde as pessoas posteriores à pandemia têm uma resistência à doença. Então, essa seda toda produzida na China é enviada para a Europa em grandes carroças. E essas grandes carroças vão com ratos dentro, vão com pulgas, vão com uma série de coisas. E essas carroças, ao chegar na Europa, os ratos, né, as mesmas espécies que a gente encontra exóticas hoje em ambiente urbano, chegam nesse local onde tem um grande volume de lixo, esgoto e alimentos jogados pelas ruas. Então, rapidamente tem uma proliferação muito grande desses roedores e dessas pulgas que acompanham elas. E essas pulgas contaminadas por uma bactéria. Então, essa bactéria acaba contaminando a população que não possuía resistência imunológica para doenças, e acaba tendo uma grande pandemia que mata boa parte da população europeia. Então, isso ficou no imaginário, isso ficou registrado em livros, em uma série de coisas. Isso virou um pesadelo da Europa, né? Virou um pesadelo dos povos que foram colonizados por europeus, né? Porque isso ficou marcado na cultura do povo europeu, esse momento de pandemia, né? Então, se a gente pensar, é como se fosse uma guerra, só que é uma guerra biológica, né, entre o corpo humano e uma doença, né, entre a sociedade e uma doença, e causou um grande estrago. Algumas pandemias, elas são mais antigas, elas ocorrem há muito mais tempo, um tempo muito maior do que a gente imagina. Por exemplo, a varíola, que a gente muitas vezes estuda em sala de aula, ela tem origem há 13, ela já existia, né? Nunca ela tem origem, mas ela já existia, já causava problemas há 3.000 anos. Né? Então, a gente escuta bastante dos faraós do Egito, a gente vê filmes, livros, e a gente teve o faraó Ramsés II, foi um dos que foram acometidos por essa doença e faleceu em relação a essa doença. Então, temos a Rainha Maria II da Inglaterra também, o Luís da França, o rei Luís da França, eles tiveram essa doença, eles tiveram esse vírus e morreram com isso. Então, se a gente pensar, a pandemia, na grande parte das vezes, ela não poupou nem mesmo aquelas pessoas que estavam em condições financeiras muito abastardas dentro de uma civilização, de uma sociedade. Né? Então, é complicado, né? Então, isso está presente na humanidade. E a varíola, né? Ela é uma doença que é parecida com o Covid, ela é transmitida por vias respiratórias, né? E ela é considerada erradicada no planeta desde os anos 80, né? Onde a vacinação, né? O desenvolvimento da vacina, onde o melhoramento da vacina e a vacinação de muitas pessoas acabou praticamente erradicando a doença. Né? Então, não que todas as pessoas são vacinadas, mas como nós temos um grande número de pessoas vacinadas, a gente acaba quebrando os elos de transmissão, né, de uma doença. E as pessoas que tinham varíolas, elas tinham como se fossem rugosidades na pele. E isso é possível ser observado até mesmo nas múmias. Né? A múmia do Ramsés V, ela apresenta os sinais de varíola. Né? Então, quando os pesquisadores encontraram a múmia e foram estudar, perceberam que a provável morte do Ramsés foi varíola. Uma pandemia que
todos nós vivemos desde que nascemos e que está aí na humanidade há muito tempo e que que raramente alguém fala, é uma pandemia que ainda existe em tempos atuais, é a cólera, né? Então, ela é considerada uma pandemia, tanto pelas suas características. Ela já chegou a ser uma pandemia global, onde um grande número de pessoas ao mesmo tempo foi acometida por isso. Em 1817, centenas de milhares de pessoas morreram em todo o mundo. Ela tem origem em uma bactéria que vive em água ou alimentos contaminados, né? Assim como está acontecendo hoje com o Covid, essa bactéria, ao longo desse tempo, ela sofreu diversas mutações, ela tem diversas cepas diferentes, né? Então, e isso ainda gera problemas no mundo, né? Então, como ela está relacionada a alimentos contaminados, então grande parte da população humana não passa por isso, não sofre com essa pandemia. E isso faz com que também ela seja colocada para debaixo do, vamos dizer assim, para debaixo do tapete, ela saia da mídia, porque países mais abastados, países com melhores condições não sofrem com isso, logo isso não é tão trazido, não é tão colocado na mídia como deveria, né? Então, deveria ser um esforço mundial para que essa pandemia de cólera fosse combatida, fosse erradicada, né? Mas isso não é o que a gente tem visto, né? Então, por exemplo, países como o Haiti, que sofreu com o terremoto, sofreu com uma série de problemas sociais consecutivos a partir de 2010, sofrem hoje com a cólera. Países da África extremamente pobres sofrem hoje com a cólera. Muitas pessoas morrem, principalmente crianças morrem de cólera hoje. Né? Algo que, se existisse um esforço global para garantir os recursos básicos sanitários nesses países, né, de água potável, de banheiros, tratamento de esgoto, esses países eles conseguiriam erradicar isso, mas aparentemente não existe um movimento global para combater isso, né? Então, muitos países só se movimentam quando a pandemia bate na porta deles. Então, isso a gente pode ver, aconteceu bastante com o Covid, né? Então, enquanto isso estava acontecendo na China, outros países não deram bola. E quando começou a ocorrer na Europa, os países da Europa começaram a se preocupar e os países da América do Sul não deram tanta importância. E daqui a pouco chegou aqui. Então, isso é importante, né? Mesmo que não esteja atingindo a gente, se está atingindo uma população humana, deveria existir um esforço global para erradicar isso ou para ajudar a combater, né? Então, se a gente pensar, eu vi já, eu vejo isso, tem áreas em Porto Alegre, por exemplo, onde pessoas vivem em cima de montes de lixo. Então, áreas de invasão onde até pouco tempo atrás eram banhados, áreas úmidas, e que as pessoas trazem lixo de todas as áreas de Porto Alegre para aterrar essa área úmida e construir suas casas em cima. Então, pessoas vivem com lixo, com resto de construção, com restos de alimento, com porcos, cães, ratos, gatos, e isso está acontecendo a metros de onde a gente vive, de onde a gente mora. Né? Então, isso é complicado. Né? Então, a cólera, ela ainda é considerada uma pandemia por isso, por esses motivos. Então, cenas como essa são comuns, né? Se a gente pensar a região metropolitana, quase todas as cidades possuem áreas de invasão, possuem áreas onde existe um canal de esgoto e pessoas moram na borda desse canal de esgoto, tendo contato com esse esgoto. Né? Então, está presente. Então, até mesmo pessoas podem ser contaminadas com cólera, irem para o sistema de saúde e nunca ser
detectado isso, né, de que a pessoa estava com cólera, porque são tantos fatores sobre a vida daquela pessoa que a gente não consegue focar em um para dizer que aquele foi o motivo, e por não ter assistência, por não ter uma série de coisas, acaba sofrendo por isso. Outra pandemia que assolou a humanidade, e mais recente e mais parecida com o que a gente tem hoje, foi a gripe espanhola, né? Então, a gente pensar no pós-guerra, no pós-Primeira Guerra, os militares voltaram para seus países, e essa doença, ela tem origem nas áreas pantanosas dos Estados Unidos. Então, muitos foi associado a ela ao pós-guerra na Europa, mas na verdade a origem dela é os Estados Unidos. E dali pessoas viajaram para a Europa e levaram ela para a Europa. Então é um vírus que estava numa região uma região mais isolada da América do Sul, foi levado para a Europa pós-guerra, onde a sociedade vivia uma série de problemas, falta de recursos, falta de saneamento básico, de uma série de coisas. Então, essa doença, ela chegou lá e ela se espalhou. E, mais uma vez, o tripé, né, que a gente havia falado. A pandemia é um grande número de pessoas, condições sanitárias precárias e conflitos ambientais. Então, essa doença, ela se espalhou lá, e ela chegou ao Brasil primeiramente graças a uma viagem de navio. Então, o navio Demerara, ele partiu da Europa com pessoas, uma série de pessoas que estavam aparentemente saudáveis lá, e durante a viagem as pessoas começaram a apresentar os sintomas. Como não se conhecia muito bem o que era e não se sabia como combater, esse navio ele deixou pessoas em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, e foi para a Argentina. Então, o navio Demerara, ele é considerado o principal foco que contaminou a América do Sul. A doença foi tão séria na América do Sul que a gente teve o nosso presidente da época, Rodrigues Alves, morreu dessa doença. Então, imagina a doença que matou até mesmo o presidente do país. Então, foi muito sério na época, matou muitas pessoas, e os sintomas e tudo era muito parecido com o que a gente tem hoje do Covid. Né? E na época não existia cura. Então, as pessoas resolveram inventar coisas caseiras, né, para tentar combater, tentar descobrir algo que ajudasse a impedir a contaminação ou que ajudasse a curar da gripe espanhola. E um dos remédios caseiros que o pessoal acreditava na época que eram a principal receita para prevenir e para remediar a doença era a mistura de cachaça, limão e mel. Né? Então, muitos pesquisadores e até mesmo o Instituto Brasileiro da Cachaça atribuem a isso a origem da caipirinha brasileira. Então, o que era um remédio da época acabou virando hoje uma bebida considerada típica brasileira, né? Então, isso chega a ser estranho, né? E aqui as notícias da época, né, sobre a chegada do navio, né? Isso saiu nos jornais da época, né? Então, a parte mais engraçada engraçada e triste, né, dessa notícia é que a notícia ela fala que o navio, era comum isso, os jornais reportarem a chegada de navios, contar o que o navio passou. O navio, a história, o jornal conta, né, que o navio saiu de Liverpool, fez escala em Lisboa, embarcaram para Pernambuco 72 passageiros,
Desses passageiros faleceram 2 senhoras, né, e fala aqui o nome das senhoras, o que iam para o Rio de Janeiro, né, e aí a notícia ela termina com o Demerara fez boa viagem sem incidentes, digno de nota. Tipo, 2 pessoas morreram de uma doença estranha no navio, e as notícias falam que ele fez boa viagem sem incidentes e digno de nota, né? Então, sem incidentes dignos de nota, né? E aí ainda conta que o mesmo navio iria para a Argentina e escalas. Então, olha como, de certa forma, a globalização ela ajuda na disseminação de pandemias. Então, esse navio ele passou por uma série de países e escalas, e como também aqui a gente já viu o negacionismo, né? Porque a notícia fala que não teve incidentes, né? Então, e que fez boa viagem. Outras notícias contam de que quase metade da tripulação desse navio estavam com a doença, né? Tiveram problemas de saúde durante a viagem. Então, a própria questão do negacionismo ajuda a disseminação de pandemias, né? E isso não é coisa recente, isso é coisa já que em outras pandemias aconteceram, né? Então, o que a gente fala, assim, o que as pessoas sempre, o que a gente fala, os professores falam, quem não estuda a história tem tendência a repeti-la, né? Então a história das pandemias elas acabam se repetindo porque as pessoas não estudam o que aconteceu nas pandemias anteriores. A pandemia que provavelmente todos presentes hoje já viveram, né? Então a primeira pandemia do nosso século, né? A pandemia mais recente antes do Covid, né? Que foi a da gripe suína. Então o H1N1. Então, lá para 2009, 2010, essa pandemia surgiu no México, né, em algumas criações de porcos. Então, em locais muito onde a questão sanitária era muito precária, pessoas trabalhando dia e noite junto dos porcos, grande acúmulo de fezes, de esgoto desses porcos. Então, animais sendo criados de forma muito precária e pessoas junto desses animais. Então, acabou que esse vírus, né, contaminou humanos e ele se disseminou pelo mundo, causando muitos problemas. Né, e se a gente pensar o tamanho da insanidade da sociedade atual, o H1N1, na época, ele matou 16 mil pessoas. Então, se a gente pensar 16 mil pessoas, é basicamente o que o Covid matou no Rio Grande do Sul até agora. Então, e na época, teve grande repercussão a gripe suína. Né? Então, foi muito menor do que a gente está vivendo hoje. E hoje as pessoas muitas vezes tratam com negacionismo. Aqui tem uma imagem de um porquinho para ilustrar a gripe suína, né, o H1N1. E aí vem a pergunta, como ocorre o surgimento de um vírus, de uma pandemia, de uma doença, e como eles pulam, como essa doença pula de uma espécie para outra? Porque se a gente pensar, o vírus, ele tem, vamos falar de vírus aqui, porque o tema hoje atual é o coronavírus e grande parte das pandemias estão tem origem em vírus. O vírus ele tem um DNA onde ele é específico de uma espécie, onde ele ocorre, é o vírus que acomete uma espécie. Né? Podemos usar o porco agora, a gripe suína. A gripe suína, ela era uma doença que existia em porcos. Então, se o DNA desse vírus é específico para porcos, ele não contamina humanos. Contudo, a gente sabe que a carga viral, esse animal, ele tem o animal cometido por qualquer doença viral,
ele tem uma grande carga de vírus no organismo, e esse vírus ele se reproduz rápido e ele sofre mutações. Então, para que o vírus que estava no porco passasse para um humano, ele precisava sofrer uma mutação genética que permitisse o acesso dele às células humanas. Então, a gente tem a situação onde o contato humano com o porco não é correto. Dentro dessa situação, a gente tem uma cepa de vírus com uma mutação genética que permitia ele acessar as células desse humano. Mas para que esse vírus ele passe entre humanos, ele precisa de uma segunda mutação. Então, muitas vezes, pessoas que têm contatos com animais silvestres de forma não correta, pessoas que têm contatos com vírus de animais domésticos, até mesmo pets, têm contato com esse vírus, talvez a pessoa sofra com alguma doença, com algum sintoma, porém ela não passa por um outro humano, porque esse vírus ainda não possui essa característica genética para ser transmitido entre humanos. Porém, quando um grande número de pessoas acaba contraindo esse vírus, a chance de que em uma dessas pessoas esse vírus tenha uma nova mutação que permita ele passar de humano para humanos é grande. E quando isso acontece, a doença se espalha entre humanos. Então, ela passa a ser uma doença humana. É o que aconteceu com o H1N1, por exemplo. Então, o vírus teve o primeiro pulo, a primeira mutação para passar do porco para o humano, e depois o segundo pulo, que foi a segunda mutação para passar entre humanos. O mesmo, por exemplo, aconteceu com o coronavírus. Então, a gente tem uma série de contaminações reconhecidas pela ciência de espécies de diferentes tipos de coronavírus entre animais e humanos. Então, o primeiro registro de contaminação humana com coronavírus é de 1960, onde o coronavírus ele saiu de alpacas e passou para humanos, né? Então, a primeira descoberta de um coronavírus humano. Nesse caso, não passou entre humanos, então pessoas que tinham contatos com alpacas tinham a presença do vírus. Novo registro, em 2002, onde foi sério, pessoas morreram, pessoas tiveram sintomas graves, né, de coronavírus humano, com a origem provável em morcegos, né? Isso ocorreu na China em 2002. Não era o mesmo coronavírus que nós temos hoje, né? Era chamado de SARS. Então, cada cepa diferente de vírus que causou algum tipo de contaminação humana recebeu um nome. A primeira foi a 229E, essa segunda de 2002 foi a SARS, né? Ela era extremamente mortal, porém não passava entre humanos. Mesma origem, a origem em consumo de animais silvestres, no caso aqui o morcego, pessoas se contaminavam. Em 2004, né, teve um novo incidente, né, o OC43, uma variante, que tinha origem em bovinos. Né, e o outro NL63, que também divergiu de morcegos. Né, então, acredita-se que o consumo de carnes e de animais de forma não correta, né? Então, aquela coisa que a gente vê animais sendo abatidos e sendo preparados em locais com qualidade muito ruim, em locais muito ruins, carne crua, carne mal preparada, então isso facilita essa passagem, né, de vírus. Em 2005, né, teve novamente um outro tipo de coronavírus, também com a origem em morcegos, mas que foi um número pequeno de pessoas. Em 2012, teve um caso tão sério quanto o de 2002, né, que foi o MERS, que teve origem de morcegos nos anos 90, e que, de alguma forma, os camelos foram contaminados com ele.
né? Então, e dos camelos, geralmente pessoas que conviviam com camelos ou que comiam carne de camelo no Oriente Médio contraíam esse vírus. Então, se a gente pensar grandes laboratórios na Europa, grandes países não se preocuparam com o vírus, porque se a gente pensar como essas pessoas pensavam, é uma doença que atinge quem tem contato com camelo lá no Oriente Médio. Bom, eu não tenho contato com camelo, não vou investir meu dinheiro para combater isso ou para pesquisar isso. Então, a gente o que a gente fala, assim, muitos países não investem na pesquisa porque não há interesse. E, ao mesmo tempo, nós temos muitos pesquisadores, muitos cientistas buscando recursos para que essas pesquisas sejam feitas, e eles não conseguem porque presidentes, porque grandes organizações que poderiam ajudar, que poderiam financiar essas pesquisas que preveriam problemas futuros, não investem. Se aqui em 2012 existisse um esforço de grandes organizações, de presidentes de países ricos, em desenvolver pesquisa relacionada ao coronavírus dos camelos, que foi transmitido a humanos, provavelmente quando a gente chegasse em 2019, já tivesse a vacina, ou boa parte dela, para o Covid. Já tivesse um entendimento bem maior sobre o Covid, e a gente não teria levado tanto tempo para desenvolver a vacina, ou formas de amenizar, né, a infecção. Falando, é até estranho, sou até estranho falar que levou tanto tempo para a vacina desenvolvida mais rápida no mundo, porque todos os países investiram no desenvolvimento da vacina. Então, ela foi rápida, ela foi em questão de um ano e pouco, a vacina foi desenvolvida. Então, se esse mesmo esforço fosse realizado para outras doenças, rapidamente a gente teria um mundo bem melhor e livre desse tipo de doença. Mas como ela ocorreu, né? Basicamente, novamente, o tripé, aquele que a gente fala, né? A invasão de ambientes naturais, o conflito com a biodiversidade, né? A caça é um conflito. Condições sanitárias precárias, onde nós temos carne sendo preparada abaixo de animais vivos que defecam em cima dessas carnes, carnes sendo preparadas no chão, carnes com restos de animais já estragados, associados a uma população grande. Mas só isso, bom, provavelmente o coronavírus já tenha ocorrido algumas vezes na China, porém, no caso o Covid, que a gente conhece, Covid-19, porém, em populações mais isoladas, ele surgiu, desapareceu e não se perpetuou, não foi transmissível entre humanos tanto quanto foi agora. Mas o que a gente consegue associar e que pouco se fala, né, que o que pode ter potencializado o coronavírus é que em 2019, em Wuhan, no final de 2019, ocorreram os Jogos Mundiais Militares. Então, em pleno contágio do coronavírus, né, de algumas pessoas, da região, a gente teve nesse local um grande número de pessoas de todos os países participando de como se fosse uma Olimpíada. E o que geralmente turistas fazem nessa região? Turistas, assim como a gente, quando vai visitar um outro local, saem pelas ruas a caminhar, vão conhecer as feiras. Provavelmente essas pessoas tiveram contato com um grande número de pessoas em feiras, nas ruas, se alimentaram até mesmo de carnes exóticas. E se a gente parar para pensar, são pessoas jovens, atletas e militares, né? Então, com uma saúde boa. Então, grande parte dessas pessoas que pode ter contraído o coronavírus, o Covid, provavelmente foi assintomática, né? Então, quando elas voltaram para os seus países, ou até mesmo se tiveram casos graves onde pessoas morreram,
como era uma coisa totalmente desconhecida, passou desapercebido, e isso foi isso provavelmente potencializou com que o vírus se espalhasse pelo mundo. Basicamente, eu vi que o tempo está um pouquinho curto. Basicamente, o que se sabe sobre a origem do Covid? Ela ainda é obscura, porque são tantos fatores ocorrendo ao mesmo tempo, em um mesmo local, que não se consegue ainda traçar uma linha entre a origem dele no ambiente e a transmissão entre humanos. Então, os primeiros trabalhos eles falam que ele pode ter surgido de cobras, porém ainda não se sabe bem o certo. Alguns trabalhos mostram que ele pode ter surgido de morcegos, diretamente entre morcegos e humanos, mas também tem uma das vertentes mais fortes é que o vírus do morcego contaminou o pangolim e o pangolim acabou passando para humanos. O que se sabe ao certo é que nesse cenário, onde as questões sanitárias são muito precárias, qualquer carne, qualquer animal que vivia naquele local poderia ter contraído a doença e transmitido para humanos, né? Então, não é a forma com que talvez se chegue mais perto de traçar esse caminho que o vírus tomou para chegar em humanos, sejam os estudos genéticos, né, para entender como foi que ele chegou em humanos, porque diretamente na observação no local ou recolhendo amostras de espécies em vida livre ou espécies ali presentes não vai ser tão simples de encontrar. Por que esses estudos ainda não são conclusivos e porque ainda não se teve um esforço tão grande para descobrir o caminho que o vírus tomou para chegar em humanos? Porque grande parte dos laboratórios do mundo hoje estão voltados para realizar os testes de Covid em pessoas e para estudar as diferentes variantes que estão surgindo no mundo. Elas estão surgindo em todos os países e muito mais frequente no Brasil, pelo grande número de pessoas contaminadas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu vi uma notícia há pouco tempo que já existiam 21 haplótipos diferentes do vírus, né, 21 variantes do vírus diferentes ocorrendo no Rio Grande do Sul. Então, os laboratórios estão voltados a isso, a tentar descrever e descobrir quais mutações e como essas novas variantes vão agir em pessoas. Então, acredito que esse caminho do vírus a gente vai descobrir nos próximos anos. Isso é só na China que ocorre, é só na China que surgem novas doenças, novas pandemias, o que todo mundo, muitas vezes, pessoas falam, né, que é culpa dos chineses, não é. Então, se a gente abrir qualquer página do Google hoje, a gente consegue ver uma série de notícias e de pessoas até mesmo compartilhando cenas de caça e de consumo de animais silvestres, né? Ou uma cena que foi recente, há pouco tempo, a pessoa com uma cobra extremamente venenosa sendo criada em casa, foi picada e não existia nem mesmo o soro no Brasil. Então, é esse tipo de mentalidade que a gente vê na sociedade que potencializa os problemas. Uma coisa que eu que vivo no interior do Rio Grande do Sul, boa parte do Brasil, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que comem carne de tatu, por exemplo. Esse trabalho aqui, mais uma série de outros trabalhos, mostram que mais de 90% dos tatus possuem a cepa para hanseníase, que elas são contaminados com hanseníase, que é conhecido como lepra. Então, algumas pessoas que consomem a carne desses tatus adquirem a lepra diretamente do tatu. E isso passa desapercebido.
Por conta do consumo de carne de tatu, o Brasil é o local no mundo com o maior número de leprosos. Então, em nenhum outro local no mundo existem tantos leprosos quanto no Brasil. Uma doença que já foi controlada em boa parte do mundo e que no Brasil ela é muito frequente, principalmente no interior, principalmente no norte e nordeste do país, onde o consumo de animais silvestres, e principalmente tatu, é muito grande. Eu agradeço pela oportunidade hoje, por ter falado um pouco sobre a nossa situação atual e sobre os morcegos. Ok. Obrigado, Izzy. Obrigado. Muito boa a tua palestra, muito boa mesmo. Embora eu já tenha assistido ela, porque eu participei do Conecta Unicinos. Sim. E alguns alunos eu pedi para que eles se inscrevessem, mas né, eu acredito que mais de 90% dos que estão aqui, quase 100% não assistiram, tá? Mas sempre tu acaba acrescentando mais, enxergando mais né, coisas a respeito desse Sim. assunto. Te agradeço muito, de verdade, né, pela tua palestra, muito boa, muito esclarecedora. A questão das pandemias e da onde elas surgem, né? O coronavírus, ele é uma o Covid, né? Ele é uma zoonose, ele vem de animais. Então, que tipo de animais? Animais silvestres. E o consumo desses animais é que propicia, na verdade, esse aumento, né, essa disseminação, assim como o desmatamento, né? Porque se tu parar para pensar, esses vírus, eles existem. Muitos não, né? Diversas variantes, diversos tipos de vírus, muitos estão dentro de uma floresta preservada, estão lá circulando entre os animais que ocorre lá, e no momento que eu pego e corto uma floresta e construo próximo, eu estou me colocando em contato com esse ambiente, com esses vírus, né, que até então estavam num equilíbrio ecológico e acaba contaminando. Então, existem, né, estudos, não sei até que ponto esses estudos falam sobre isso, mas existem opiniões de que o Brasil é um sério candidato à próxima pandemia ser no Brasil, em função do desmatamento da floresta amazônica. Nada é impossível, tá, de acontecer, né? Então, muito boa a tua palestra. Eu vou abrir agora as perguntas, né? Aqueles alunos que tiverem perguntas, por favor, né? Podem fazer. Fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta aí pro Izzy? Vamos lá, gente. Ninguém tem perguntas? Ninguém quer saber? Bom, para não ficar ao silêncio, eu vou falar um pouquinho mais, então. Completando o que tu havia falado, Carlos, muitas vezes a origem de doenças até mesmo ocorrem com desequilíbrio em ambiente urbano. Que eu quero comentar aqui, eu tenho acompanhado alguns estudos e alguns trabalhos com morcegos em áreas urbanas, e o que o pessoal tem encontrado é que o grande uso indiscriminado de venenos para morcego, né, no caso, colocar o veneno em um morcego no forro de uma casa é considerado crime, ele é um animal da fauna silvestre, e ninguém pode matá-lo. Né? Então, o que deveria ser certo é chamar o trabalho de algum especialista em morcego para desalojar esses animais, para criar uma condição de que eles não vivessem nas casas. E o que o pessoal tem encontrado, assim, o pessoal que trabalha com colônias de morcegos, é que geralmente pessoas que não são especialistas, que trabalham de forma irregular, colocam veneno no forro das casas para matar os morcegos. Os morcegos não morrem, isso gera
um problema de saúde nos indivíduos, então baixa imunidade, e algumas doenças que estavam silenciadas nos animais acabam surgindo e geram um surto logo em seguida, né? Então, tem alguns registros, por exemplo, de surto de raiva em morcegos após uso de venenos para tentar matá-los. Uma série de outras doenças, tanto de fungo, tem um fungo respiratório que está causando grandes problemas no mundo inteiro, em colônias de morcegos, um fungo voltado para morcegos, e que após a aplicação de venenos, esses bichos eles perdem a imunidade, reduzem a imunidade, e eles desenvolvem doenças. Então, até mesmo o uso indiscriminado de venenos em qualquer ambiente pode gerar uma nova pandemia. Então, é complicado, assim, essa relação com a biodiversidade, do jeito que as pessoas estão levando. Sim. Na verdade, deixa eu ver, alguém levantou a mão ali, o Alberto. Já te dou a palavra, Alberto. Na verdade, o que a gente precisa realmente, né? Eu sempre bato nessa tecla, é conhecimento. Nós precisamos conhecimento e respeito, né? Animal silvestre é para estar no seu ambiente, no seu local. Animal silvestre não é pet também. Porque o caso da cobra, que ela, por mais que ela seja extremamente venenosa, não é só questão do veneno dela, a Naja, né, que não tinha o veneno aqui, mas é uma questão que ela é de outro local, onde esse local ela está exposta a micro-organismos, a situações em que o corpo dela, onde a espécie lida com isso, né? E no momento que ela é trazida para um local longe do ambiente dela, é muito provável que doenças venham junto, né? Com esses animais. Então, consumo de carne de animais silvestres, pet, o pessoal adora, sei lá, um camaleão, um furão, um animal, sei lá, que é bonitinho, né, lindo. Sim, são bonitos, são lindos, mas eles têm que ser bonito e lindo no ambiente deles. E trazer esses animais para cá é um risco muito grande de surgir. Talvez a gente está vendo hoje uma questão de pandemia, mas o Isidoro falou muito bem na questão de surtos locais, né, que não são dadas devida atenção naquele momento, que podem vir a se tornar, como é o caso do que aconteceu. Se lá atrás toda a comunidade científica, governos, tivesse investido em pesquisar a fundo, né, os primeiros casos de coronavírus, nas várias formas que ele já teve, né, nas várias variantes, talvez hoje nós tivéssemos a vacina mais rápida, embora tenha sido rápido, em função desse conhecimento maior que está sendo adquirido. E a pesquisa, a ciência, ela é assim, ela não acha as coisas, né, da noite para o dia. A ciência, uma vacina, ela é desenvolvida a partir de muitos estudos que vieram antes, de muita gente que foi lá e fez uma pesquisa e utilizou, embora eu seja contra usar animais para esse tipo de coisa, mas em ratos, por exemplo, de laboratório. Daí viram o que aconteceu. Eu até estou preparando uma aula para vocês, para os primeiros anos, tá? Onde eu vou comentar um pouco sobre isso, tá? Uma aula de biologia. Então, o conhecimento, as vacinas, todo medicamento, ele surge a partir de alguém que lá atrás iniciou, enxergou um problema e pesquisou e viu. E esse acúmulo de conhecimento chega no que hoje a gente pode considerar uma vacina que vai curar, por exemplo, né, erradicar o coronavírus ou outras doenças, tá? Alberto, por favor. Bom dia, obrigado, senhor, pela palavra. Eu gostaria de saber a seguinte coisa. Só o morcego pode
ser esse grande transmissor de doenças, ou eu vou usar bem o conceito que todos usam, ou outras pragas, como ratos, pombos, também podem produzir tipo de doenças caso a gente queira tirar eles do nosso ambiente. Como, por exemplo, a gente pode ir para Porto Alegre, é cheio de pombo nas praças públicas, nos prédios e tudo mais. Mas, como você disse, a gente invade o local deles. Então, não sei. Mas a pergunta é, eles também podem transmitir quando a gente tenta tirar eles, matar? Boa pergunta, eu acho que cabe bem no que a gente vem conversando. Geralmente os morcegos eles sofrem por conta da aparência, né? Então a chance que as pessoas têm de pegar a doença de um morcego é a mesma que ela tem, mesma, talvez até menor de um morcego do que de muitos outros animais. Provavelmente aqui no grupo, se tiver 2, 3 pessoas que já tocaram em um morcego, seria muito, seria muito. Grande parte do grupo aqui e grande parte da sociedade nunca nem mesmo viu um morcego presencialmente. Já, no entanto, o pombo, eu acredito que vai ter muitas pessoas que já alimentaram pombo no centro de grandes cidades. E se qualquer trabalho de controle daqueles pombos domésticos é complicado. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, tem uma grande população de pombos em Porto Alegre. Vamos citar Porto Alegre. Em Porto Alegre, nas praças, as pessoas alimentam, as pessoas acham bonitinho. Porém, os pombos eles causam uma doença respiratória muito grave em grandes centros. As fezes deles se acumulam em ar-condicionado ou até mesmo em cima das marquises. Então, quando a gente está andando nas ruas do centro, por exemplo, e bate aquele ventinho que vem do Guaíba, essa poeira junto com fezes dos pombos leva uma série de fungos que a gente vai estar respirando simplesmente ao andar na rua. Então, é uma origem. Por que eu falo do pombo? Porque o pombo ele é uma espécie exótica, ele foi trazido de um outro local para cá. Então, é muito comum até hoje a gente vê isso acontecer, né? Tem um evento, soltam pombos brancos da paz, pombos brancos representando alguma coisa. Aqueles pombos brancos são os mesmos que a gente vê no centro. Eles vão reproduzir, vão nascer pombos de outras cores e a gente vai ver aquela população ali. Então, a chance de doença, na verdade, não é por conta do morcego ou por conta de animais considerados pragas, né? Por exemplo, a gente não pega uma série de doenças da carne do porco, da carne do gado, de frango, porque eles têm uma série de vacinas, eles têm uma série de medicações que eles recebem para garantir os atestados de sanitários, né? Até mesmo o cão, o gato, em casa, eles também transmitem doenças e que isso pode ser potencializado pela falta de cuidados ou pode ser basicamente erradicada qualquer doença em cão gato se eles tiverem o cuidado que merecem receber. Então, a zoonose ela pode surgir de diversos locais, de qualquer espécie, e pode surgir até mesmo sem ter uma espécie animal, né? Por exemplo, a cólera é um negócio que está na água contaminada, água suja, com esgoto. Então, a origem de doenças, a gente falou aqui em animais, mas ela pode estar relacionada a outros fatores, a simplesmente o ambiente, né? Simplesmente o ambiente pode conter uma bactéria que vai causar um grande problema, né? Por exemplo, os estudos têm mostrado que o degelo dos polos e de locais que possuem neve e que nunca descongelaram, estão soltando no ambiente vírus e bactérias que estão presos ali há milhões de anos e que a gente nunca viu e que eles nunca, na história da humanidade, estiveram soltos por aí. E que esse degelo vai trazer de volta, vai lançar eles novamente no ambiente e a gente não sabe qual o efeito que eles possuem, né? Então, não por ser um morcego, mas por de muitas outras formas a gente pode contrair, e acredito que o morcego
é o animal que a gente, entre todos que a gente consegue listar, é o que a gente menos, a gente como sociedade aqui no Brasil, tem a menor chance de contágio, né? Se a gente pensar até mesmo rato tem acesso a alimento, né? Então, quem é que nunca bebeu refrigerante ou cerveja numa latinha que comprou no mercado, tirou da geladeira e botou na boca? Aquilo dali, naquela latinha ali, tem uma outra palestra que eu geralmente falo sobre isso, ela esteve em um depósito. Esse depósito, se olhar uma latinha, ela tem muitos sulcos em cima, muitas reentrâncias. Dentro de um depósito, muitos depósitos possuem ratos que andam em cima dessa latinha, possuem pombos no telhado. Então, essa sujeira toda, ela se acumula naquelas reentrâncias da latinha, e a pessoa, quando bebe, ela pode se contaminar com uma doença, que dificilmente vai acontecer com um morcego, por exemplo, porque o morcego ele não busca alimentos humanos, né, alimentos processados, ou dificilmente a gente vai ter contato de morcego com algum alimento nosso. Então, a origem pode ser variada, né? Então, a questão toda é a questão sanitária mesmo, é cuidado, é limpeza, é não ter contatos com coisas que a gente não deveria ter contato. Não sei se consegui elucidar um pouco a pergunta. Com certeza respondeu. Muito obrigado. De nada. E aí, pessoal, alguém mais? Alguma pergunta? Oi, eu fiquei curiosa sobre uma coisa. Quando Fale. tu falou que sobre os morcegos e sobre o veneno que as pessoas que colocariam neles e eles não morreram, tipo, eu fiquei meio confusa aqui. É só com eles ou acontece com os outros? Tipo, de não morrer assim. Bom, eu vou só responder um questionamento que eu vi que surgiu aqui na mensagem, né? Vou beber refri de canudinho agora. Geralmente o que eu faço quando eu vou beber latinha, refrigerante, cerveja, coisa em latinha, eu procuro uma torneira mais próxima e lavo. Né? O mais correto é lavar, né, a partir de cima da latinha e passar um papel. Né, porque acaba retirando toda aquela sujeira que está ali. Né. Toda a questão do canudinho, de gerar lixo e outra também que quando a gente abre a latinha, vocês podem observar que aquela tampinha que fica onde a gente bebe, ou coisa, ela vai para o lado de dentro da latinha, então ela acaba levando sujeira para dentro da latinha, mesmo usando o canudinho. Bom, em relação a venenos, a coisas que utilizam para matar os animais e que eles acabam não morrendo e tendo problemas de saúde, né? Na verdade, não são só os morcegos, né? A gente tem muitos estudos sobre isso hoje. A gente pode ver assim. O uso de agrotóxicos em plantações, por exemplo. É muito comum no entrevistado aviões aplicarem venenos em grandes hectares de plantação. Nessas plantações, as aves se alimentam de insetos ali, de grãos e coisas ali, tem répteis, tem peixes, e isso baixa a imunidade dos animais que vivem naquele local. E, consequentemente, pode ser a origem de uma doença, porque o animal, assim como a gente, quando a gente não se alimenta bem, quando está com alguma deficiência nutricional, ou alguma coisa está causando uma deficiência no nosso organismo, a gente fica mais suscetível a doenças. Então, não só o veneno para matar o morcego, mas o agrotóxico em larga escala que as pessoas colocam. Se a gente pegar o Rio dos Sinos aqui, acho que todo mundo conhece o Rio dos Sinos. O Rio dos Sinos, ele é preto, é esgoto puro, esgoto industrial, urbano, e se a gente colocar uma rede, colocar um anzol lá, a gente vai tirar uma série de peixes que estão vivendo ali e que possuem um grande volume de metal pesado no organismo, que possuem muitos agrotóxicos acumulados. Então, e esses peixes às vezes são consumidos. As pessoas
pescam. É muito comum ver, por exemplo, embaixo da ponte do Guaíba, pessoas pescando, e essas pessoas vão se alimentar daqueles peixes, e a gente não sabe o que tem no peixe, né? Então, pode ser contaminado com metal pesado, pode ser contaminado com agrotóxico, pode ser contaminado com algum vírus, né? Se a gente pensar, o coronavírus, por exemplo, ele foi detectado no esgoto das cidades em janeiro de 2020. Cidades do Brasil que nem mesmo tinham ainda um registro reportado de coronavírus. Já existia no esgoto. Isso quer dizer que pessoas já estavam com essa doença em janeiro de 2020, e quer dizer que o vírus estava já no esgoto. Daí, se a gente está falando de um vírus, né? Na verdade, uma série de outras doenças estão naquele esgoto ali que talvez a gente nem conheça ainda. Então, isso de só o morcego com o veneno lá vai ser propício a desenvolver alguma doença, não. Uma série de outras coisas também são propícias. Como eu falou, é a questão de retirar o conflito ambiental, né? O conflito ambiental é tudo aquilo que a gente causa de mal para alguma espécie, para alguma outra espécie, retirar a questão sanitária, né? De tratamento de esgoto, de contato com lixo, tudo mais, e ter um certo controle, que eu digo, sanitário na globalização que a gente vê hoje, né? Do tipo, tem que existir um mecanismo onde pessoas doentes não tenham um cuidado antes de ir para um outro local. É isso? Obrigada. Obrigada, é isso. Entendi. Tá, na verdade, todos nós, né, todos os animais, inclusive nós, seres humanos, estamos, né, corremos risco de, em contato com outros, em contato com inseticida, né, baixar nossa imunidade, outros venenos, por exemplo, baixar nossa imunidade e nós adquirirmos doenças, né, das mais diversas. Mas alguém tem alguma pergunta? É isso? Então, gente, 12:03 agora, aqui no meu relógio. Muito obrigado pela participação de todos, tá? Amanhã nós vamos ter uma palestra com a professora Magali, que é professora, né, de muitos de vocês. Ela vai falar sobre água. E depois nós vamos ter uma palestra de um colega nosso também, o Izzy conhece, que é o Marlon. Né? O Marlon vai falar sobre os microplásticos, vocês vão ver, espero que ele comente na quantidade de... Ele fez um cálculo lá muito doido, né, que no final, pelo menos da palestra dele, ele diz quantas roupas nós estamos comendo né, durante um ano, de tanto microplástico e fibra plástica que nós encontramos na água, tá? E ele fez um trabalho muito legal, acho que foi até do trabalho de conclusão da graduação dele. Então, amanhã nós vamos ter essas duas palestras, espero todo mundo, né, todos vocês, às 10:30 também, tá? Venham afiados para perguntar. Izzy, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, obrigado mesmo, por ter aceito o convite, né, de vir aqui para eles. É sempre bom. Conhecimento é sempre bom, é bom conversar com pessoas, é bom trocar ideia, é bom. O conhecimento, ele livra a gente de acreditar em coisas que não tem nem ideia, ainda mais hoje em dia, né, com rede social e gente compartilhando um monte de baboseira aí, né, tá, sei lá, 1001 receita, né, que não funciona e o pessoal acredita e acaba indiretamente sendo responsável pelo aumento dos problemas aí que a gente tem. Então, muito obrigado, conhecimento é bom e essa é a ideia dessa semana nossa aí, e eu acho que tem que ser a ideia para a vida de vocês, tá? Muito obrigado, Izzy. Obrigado, eu que agradeço. E muito obrigado, gente. Tchau, tchau para vocês, até a próxima.